o livro da sabedoria, na primeira leitura de hoje, expressa o pensamento dos ímpios, a malícia deles em relação aos justos. E, portanto, é uma descrição bastante precisa do que pensavam os judeus a respeito de Jesus. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. A própria existência do justo, o seu modo de agir, o seu modo de falar, incomoda o ímpio, incomoda aquele que não faz a vontade de Deus. Por isso ele procura destruí-lo, arma ciladas, deseja sua morte. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios, porque são cegos, são incapazes de ver, a sua malícia os cegou. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Eles não entendem o valor da virtude, porque se extraviaram por maus caminhos, a sua consciência é insensível, a sua inteligência está obscurecida e eles perseveram no mal. Tanto ali no Antigo Testamento quanto no Novo, em relação a Jesus, que não é apenas um homem justo, mas é o justo, o santo. E também ao longo da história da igreja, ainda hoje, é assim que acontece. Quando o coração de uma pessoa se endureceu e ela está obstinada no pecado, ela persevera no pecado, a malícia se apoderou da sua mente e do seu coração, a existência do justo, ou seja, quando eu me acostumei a agir mal e sou confrontado por alguém que age bem, isso incomoda, e aquele que age mal quer destruir aquele que age bem, quer descobrir algum podre para poder difamá-lo, tenta caluniá-lo, quer calá-lo. Isso é assim na igreja, isso é assim no mundo, e foi assim com Jesus. O modo de proceder dele incomodava os judeus, que aparentemente eram justos, os fariseus, os mestres da lei, conhecedores das Escrituras, mas Jesus expunha a hipocrisia deles e por isso procuravam matá-lo. Nós vamos percebendo, nós estávamos durante toda esta semana, desde segunda-feira, lendo o capítulo 5 do Evangelho de São João, e nós pulamos o capítulo 6 de ontem para hoje e viemos para o capítulo 7. Porque o capítulo 6 é aquele do discurso sobre o pão da vida. Mas nós vamos percebendo que as tensões entre Jesus e os judeus vai aumentando. Jesus aqui vai a Jerusalém por ocasião da festa das tendas, escondido. Jesus vai anonimamente porque os judeus procuravam matá-lo, mas não tinha chegado a sua hora
e por isso ninguém pôs a mão nele. Mas acontece toda aquela discussão. Será que ele é o Messias? Ele está aí falando abertamente ao povo, ninguém faz nada contra ele. Será que as autoridades dos judeus reconheceram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde ele vem. Sempre essa discussão a respeito da origem de Jesus. Afinal de contas, ele vem de Nazaré, ele não pode ser o Messias. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. O Evangelho de São João começa justamente mostrando que Jesus não vem nem de Nazaré, nem de Belém, mas que Jesus vem do alto, vem do Pai, vem do céu. O Evangelho de São João começa mostrando a eternidade do Verbo, a divindade de Jesus. Essa é a sua origem é a Trindade. A sua origem é a eternidade, é o céu. E por isso, ele de fato é o Messias, e é ainda mais do que aquilo que os judeus esperavam que fosse o Messias. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas a cegueira deles era tal que quanto mais Jesus realizava sinais, quanto mais Jesus explicava para eles, mais cegos eles ficavam, mais obstinados eles ficavam no erro. Ainda assim, Jesus conseguiu convencer alguns, mas muitos não conseguiram dar aquele passo necessário, que é o passo da fé. Diante de outros, por exemplo, como diante de Herodes, Jesus simplesmente se calou, Jesus não disse nada. Jesus não debateu, Jesus não discutiu, Jesus não tentou convencê-lo, como por exemplo Jesus fez com Pilatos. Diante de Herodes, Jesus simplesmente se calou, porque sabia que nada do que ele dissesse seria levado em conta por Herodes. Enquanto Jesus ainda está discutindo, debatendo com os judeus, é porque ele sabe que existe alguma chance de eles se converterem. Quando Deus se cala, como diz São Paulo, quando Deus entrega um homem às suas próprias paixões, então é porque ali já não existe possibilidade de conversão. A cegueira se torna cada vez maior. Então peçamos a Jesus que nós nunca sejamos traídos pela malícia do nosso coração, a ponto de já não sermos capazes de conversão, de já não sermos capazes de arrependimento, de contrição, que o nosso coração nunca se endureça a ponto de ser impermeável à graça de Deus, a ponto de ser inacessível a Deus, que Ele não permita que nós nos separemos dEle e estejamos tão longe que os seus apelos não nos alcancem. Que nós sempre possamos encontrar o caminho de volta, sempre possamos encontrar o caminho da conversão. Amém.